Né? A realidade ela mostra para todo mundo, não adianta. Nós erramos muito. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Opinião Sem Mimimi. No episódio de hoje você vai entender o que aconteceu no ambiente do Cruzeiro, a bomba que estourou depois das fortes declarações que Pedrinho, dono do clube, concedeu na última segunda-feira. E até empresário de jogador grande se pronunciou ao Jorge Nicola, e isso chegou ao ouvido do Pedrinho e piorou a situação. Mas antes de começar o episódio, inscreva-se no nosso canal e fique sempre por dentro das principais polêmicas e notícias do mundo da bola. O Pedrinho, dono do Cruzeiro, concedeu fortes declarações sobre o desempenho do time, que não é nada animador. A Raposa, desde o Campeonato Mineiro, não tem apresentado um bom futebol. Apesar da vitória contra o Mirassol, a derrota contra o Internacional foi a gota d'água, mesmo sendo prejudicado pela arbitragem. O mandatário cruzeirense, que investiu pesado nas contratações, contratando Alexandre Matos, que é uma referência na montagem de elenco, e investindo em vários nomes de peso, como Fabrício Bruno, como Fagner, Bolacer, o Anderson, Gabigol, Dudu e outros, além do técnico Leonardo Jardim. Pedrinho mostra visivelmente que está muito incomodado com o desempenho do time e, para dar uma resposta, rasgou o verbo na última segunda-feira para o Tempo Esportes e fez críticas, inclusive ao Alexandre Matos, Leonardo Jardim e todos os que foram contratados. Veja agora. Olha, o Alexandre, né, quando compramos a primeira pessoa que trouxe foi o Alexandre. Eu falo com ele, converso com ele, né? A realidade ela mostra para todo mundo, não adianta. Nós erramos muito. No quê? Nas contratações, né? A primeira leva. Nós erramos bastante e eu não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele e então e ele tem consciência, só que o futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa, né? Porque eu faço o seguinte, lá no supermercado eu vou comprar um produto e eu sei o que é que eu estou comprando, eu sei o que é que eu vou fazer, mas no futebol não é assim. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e não foi bem feita e chega em mim já como se o troço estivesse a 100% correto e vamos embora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o chefe e a culpa sempre cai nele, né? E a torcida tem um pouco de razão, né? E eu dou razão para o torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele e nós temos que melhorar. Ele gosta de dinâmica. Sim, para afundar o time. E hoje a gente tem essa deficiência, né? Hoje o nosso meio falta, às vezes, um jogador que tem essa dinâmica, né? Nós temos o Matheus, mas não tem assim, eu tô falando o que eu tô pensando, né? Que ele diz. Sim. Mas ele gosta de dinâmica, ele gosta de mais dinâmica e o nosso time é muito, você sabe. Entendi, mas nessa negociação aí... Não, nós já não abrimos negociação, nós estamos julgando. Eu sei, mas nisso provavelmente aí, vai... Isso. Mas já que você falou que é negócio, quando a gente fala que vai chegar, vai sair também? Não sei. Chegar a proposta? Chegar a proposta. O jogador quiser ir, né? É isso aí. O futebol, nós temos que tratar ele lá com respeito e o que a gente cobra todo dia eu falo com eles, perder e ganhar, empatar é o resultado normal do jogo, mas vamos perder com dignidade, vamos correr, não vamos esconder do jogo. A gente não pode aceitar um jogo igual foi aquele da Copa Sul-Americana. Um horror. Isso o Cruzeiro
a torcida não merece, ninguém merece. Você parar na frente da televisão e ver um jogo daquele, né? E aí o técnico é ruim, o técnico tira 3 jogadores da frente e põe 3, como diz ele, fresco. É o que ele fala, né? Esse que o cara tá descansado, né? Aí chega lá, os caras escondem, né? Os caras não jogam, né? Aí você vê, piorou o time depois que mexeu. Então, pô, se eu tenho o jogador fresco, é pra isso, né? Pra entrar e dar dinâmica, né? Então, não tô falando aqui de jogador, tô falando assim do dia a dia, né? Da Cló. Então, o nosso jogador tem que acelerar. Pedrinho, sobre escalação do time, claro que você não vai entrar nisso porque não é, né, o seu métier principal, mas teve primeiro aquela polêmica com o meu quase xará, né, o Fernando Seabra, aqui, do áudio e tal, e agora a gente vê o Leonardo Jardim como uma proposta europeia, vamos dizer assim, de revezar o time. Não é a cultura brasileira, né? Aqui o torcedor, o jogador gosta de saber do goleiro ao ponto esquerda, sempre, vamos lá, é a espinha dorsal. Conversaram com ele alguma coisa sobre isso? Olha, não é essa cultura, não sei se vai dar certo, ou deixa ele, vamos lá. Não, nós conversamos com ele e falamos com ele o seguinte, e nós não queremos, nesse momento a gente não tem preferência pro campeonato, tem que disputar todos e de igual. O que ele entendeu lá na Argentina, ele precisava de outro tipo de jogador e descansar um outro ali porque o jogo é muito pesado quanto o Inter vai ter agora, contra o São Paulo. Então ele quer, pra você ter uma ideia, ele treina lá todos os jogadores iguais. Ele treina eles no mesmo tempo, todos eles, reveza de posição, porque ele quer os caras todos ele não quer treinar só um time ali, só que time treinar. Ele treina todo mundo, para todo mundo quando entrar no jogo, os caras tá apto a jogar, é o que ele pensa. E ele tem um conceito de jogo que, pelo critério dos jogos, de correria, ele achou que aquele jogo era o melhor para ele, que era um momento melhor para o jogador. Então a gente tem que respeitar, mas ele tem consciência que tem que sempre colocar o melhor time que ele tiver, e isso ele tem consciência disso. Lembrando que não é a primeira vez que o Pedrinho, no momento de raiva, tumultua o ambiente do time. No ano 2024, quando o técnico ainda era o Seabra, vazou um áudio do Pedrinho cobrando fortemente o técnico para colocar os jogadores que ele tinha contratado. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo não. Entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, nem ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí. Entendeu? Aí deu uma dura do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, o argentino que veio, e o Caio Jorge. Entendeu? E o Matheus Henrique no meio. E vai ficar o Alisson, vai ficar no banco, porque ele não está 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, porque os caras todos tocaram. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. As fortes declarações criaram mal-estar no ambiente do Cruzeiro, inclusive tendo declaração de empresário de jogador grande que já está incomodado. O Jorge Nicola conversou com um empresário que disse: quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH implodiu o elenco da Raposa. O objetivo dele, em uma entrevista ao jornal O Tempo, era criticar Alexandre Matos, que ele fez com maestria, mas os reflexos também atingiram atletas que estão bastante descontentes com o dono da SAF. Dá uma olhada no que o Pedrinho BH disse, abre aspas, erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante, mas trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados. Nosso departamento errou bastante e o Alexandre Matos é o chefe. Nossa torcida tem razão de cobrar. O efeito dessa declaração que foi concedida durante a segunda-feira foi muito ruim. Eu vi de um empresário que tem jogadores no plural, são 2 no Cruzeiro, a seguinte frase, abre aspas, o Pedrinho implodiu um negócio que é dele mesmo. Todos os jogadores contratados estão desconfortáveis. Isso desestabilizou todo mundo. Foram 18 contratações feitas pelo Pedrinho desde que ele virou dono da SAF do Cruzeiro. E a grande maioria desses 18 segue fazendo parte do elenco. Fico imaginando como é que está, por exemplo, a cabeça do Wallace, que foi contratado e ainda não vingou. Mesma situação do Cássio, do Eduardo, do Gabigol, do Dudu, entre outros jogadores. Investimento superior a
200 milhões de reais, um aumento da folha salarial de 12 milhões para 20 milhões de reais mensais. De fato, os investimentos até agora não surtiram efeito, mas é muito ruim que o dono da SAF do clube venha a público e coloque todos esses atletas numa situação delicada. Que ele cobre internamente, acho absolutamente saudável, mas essa exposição externa certamente não pega bem. Até porque é a segunda vez que o Pedrinho BH ataca o elenco de forma pública. Na metade do ano passado, em julho, vocês vão lembrar, vazou um áudio em que ele afirma que se o então técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, não colocasse para jogar os reforços que ele havia contratado, o Seabra seria demitido. Em meio a tudo isso, o Cruzeiro faz jogo importante na Sul-Americana contra o Muxucruna, time do Equador, no Mineirão, sem torcida. Se não vencer, a crise certamente vai aumentar. E eu já não descarto a possibilidade de Alexandre Matos ser demitido num futuro não tão distante. E aí, acha que essa declaração do Pedrinho vai acabar com o ambiente do Cruzeiro e vai destruir o ano de 2025 do time? Acha que alguns jogadores sairão por conta desse problema? Ou você acha que o Pedrinho está certo em cobrar mesmo o time e cobrar mesmo o Alexandre Matos e cobrar mesmo o técnico da Raposa? Deixe sua opinião sem mimimi nos comentários. Tamo junto, até a próxima e fui!